professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês, primeiro ano A e B, Educação Física. Então, estamos começando o quarto bimestre, ok? Tá, e o que o professor vai falar no quarto bimestre? Sobre a natação, beleza? E sempre que o professor for passar uma atividade, né, na plataforma, vai ser com uma imagem para vocês fazerem uma comparação, para ficar mais fácil, tá bom? Então vamos prestar atenção na aula para todo mundo fazer uma boa atividade futuramente, beleza? E nas próximas aulas o professor vai trazer um vídeo, colocar uns vídeos aqui no slide para vocês verem como que é feita a natação na prática, ok? Então vamos dar início. O professor vai falar sobre a história da natação, as regras, né? E alguns fundamentos, né, da natação e suas categorias. Vou começar aqui já com uma faixa etária próxima de vocês, que é de 8 anos, tá? A natação tem uma categoria que classifica um pré-mirim. Professor, pré-mirim, a gente pode já começar? Pode, 5, 6, 7, 8 anos, é chamado de categoria pré-mirim, para poder já iniciar a natação para crianças, tá bom? E aqui eu vou falar um pouco da história, certo? O que diz a história? A história diz que a natação fez parte dos primeiros Jogos Olímpicos na Era Moderna, no ano de 1896, em Atenas. E finalmente, já em 1902, Richard Cavill introduziu o estilo crawl, certo? Que é aquele nado tradicional, né? Que eu vou trazer uma imagem para vocês, vou trazer vídeo, vou trazer várias coisas, mas aqui também tem, tá bom? E foi fundada a Federação Internacional de Natação, que é chamada FINA. Ó, aqui a gente pode chamar que é um nado crawl, as perninhas dele lá, os braços, aí, ó, bem diferente. Quanto mais cedo começar o trabalho, há estímulos sensoriais de vocês, coordenação motora, tá? Ganha um pouco de resistência, gasta bastante energia, tá bom? Na piscina. E aqui é onde eu venho trazendo a imagem ilustrativa do nível, ó, do nado crawl. O braço dentro da piscina e o outro fora. Rosto e boca. Aí vai aqui, ó, né? Entra dedão e sai dedinho. Isso aqui eu passei no começo das aulas do primeiro ano na natação. Quem lembra, né, vai saber. Como é feito o nado crawl? É utilizando apenas um braço, enquanto o outro permanece estendido dentro da água, forçando, né, o cotovelo e fazendo a flexão aqui, ó, do nada. Então, como eu falei, na próxima aula eu vou trazer para vocês um vídeo, né, prático da aula de natação, para vocês terem uma ideia como que é, tá bom? Então, a gente está começando o quarto bimestre, falei sobre o nado crawl e um pouco da história, né, e um pouco do fundamento que é a categoria pré-mirim, que é próximo de vocês, beleza? Até a próxima, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e na quinta-feira a gente tem a nossa aula de língua portuguesa, não é isso? Então, hoje, dia 15/10, quinta-feira, a gente tem aula de língua portuguesa. Eu vou apresentar para vocês agora os conteúdos que a gente vai utilizar nessa nossa aula. Olha só. Como ele é o nosso conteúdo principal que abre o nosso capítulo. Como ele é, página 2. E verbete de enciclopédia, na página 3 até a página 7, ou seja, nós vamos trabalhar a página 2 até a página 7. Vamos começar? Então, lembrando que nós estamos utilizando o nosso livro de língua portuguesa, que está o quê? Inserido no quarto volume. Então, já sabe que nós hoje iniciamos com o Vitão. Né? Essa semana a gente inicia o quarto bimestre, então utilizamos a partir de terça-feira, começamos a utilizar o Vitão, o nosso livro 4. Então é esse livro aqui, se você tem dúvida. A Tiana, não consigo saber se é ele mesmo. Ó, a característica dele, amarelinho, e também ele vai ter o número 4 aqui, ó. Os outros tem número 3, 2 e 1, e ele vai ter o número 4, ok? Então, vamos lá, página 2, nós vamos ter o como ele é. Na nossa troca de ideia,
a gente precisa ver aqui, ó. Como ele é, vocês vão ter essas 3 imagens aqui. Não é isso que está aí no livrinho de vocês, essas 3 imagens? E aí a gente tem algumas perguntas para vocês responderem, ó. Você sabe o nome desses animais? Quem é que sabe me dizer quais são os nomes desses animais? Vamos começar com esse. Que nome é ele? Quem é ele, aliás? Isso, é o gato. E esse aqui? Quem é que sabe me dizer quem ele é? Tigre, não é isso? E aqui? Quem é que sabe me dizer quem é? Ela é a onça, onça pintada. Então a gente tem 3 o quê? 3 felinos. É uma família, eles são animais da família dos felinos. São gatos, parecem gatos, não é isso? Agora a gente vai ver sobre as características dele, ó. O que eles têm em comum? O que vocês acham que esses 3 animais têm em comum? Olhando aí na imagem que vocês estão com eles no livro, o que vocês veem aí nesses animais? O que vocês veem que eles parecem? Ambos têm rabos, não é isso? Cauda, rabo, né? Cauda não é rabo. Ambos têm rabo. O que mais que eles têm de parecido? Os olhos, não é? O que vocês acham? Os olhos são parecidos? Sim. O que mais? As orelhinhas, vocês estão percebendo que as orelhas são todas em pés? É uma característica deles. O que mais? Todos eles são peludos, não é isso? Todos eles têm pelos. Mas esses pelos são grandes ou são pequenos? São pelos curtos, né? Não são pelos longos, pelos curtos. O que mais que a gente pode achar aí? As patas, né? Ó, as patas são bem grandes. As unhas são afiadas. Então a gente também tem como característica comum. O que mais que a gente pode achar aí? Tem mais coisa, gente. O rosto, né? O nariz é bem parecido. A gente chama de barbinha aqui, ó. Tá vendo esses fiozinhos, esses cabelinhos que tem aqui na lateral do rosto deles? Todos os 3 têm. O que mais que eles têm aí em comum? Que tal as cores, né? Olha o tom das cores deles. Também. Todos eles também gostam de fazer o quê? Ficar na árvore. Você já viu algum gatinho na árvore? É hábito deles. São manhosos, fofinhos, mas eles também são bem, ó, bravos, ariscos. Então vamos lá. Escolha um desses animais e conte o que sabe sobre eles. Então você vai fazer o seguinte: você vai escolher um desses 3 e vai fazer uma representação. Você vai escrever sobre eles e vai me mandar para a tia Ana ver qual foi o animal que você escolheu, certo? Quais perguntas você faria para saber mais sobre eles? Então você também vai colocar aí no seu registro de atividade isso aí. Primeiro você vai escolher um animal e depois você vai fazer o quê? Você vai colocar o que mais você gostaria de saber, porque aí aqui a gente mostra para vocês novas coisas, certo? Então vamos lá. Na página seguinte nós temos o foco na leitura. Olha lá, vamos fazer aqui. Temos o verbete de enciclopédia. Então deixa a tia Ana passar um pouquinho aqui, ó. Foco na leitura, verbete de enciclopédia. Nós vamos ter o texto 1. No texto 1 diz assim, ó. O gato é um animal de pelos bem macios e bigodes compridos. Ele é muito ágil para caçar ratos. Então, é o que vocês têm aí no livrinho de vocês. Que o gato é um animal de pelos bem macios e bigodes compridos. Ele é muito ágil para caçar ratos. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a resposta aí, ó. Número 1.
Assinale o nome do animal descrito no texto. A gente falou de gato ou de galinha, de gato ou de galo. Qual foi o animal? Aí você vai marcar o X aí. 2. Como o texto descreve os pelos do gato? Para isso a gente precisa ler novamente o texto, que diz: o gato é um animal de pelos bem macios e bigodes compridos. Ele é muito ágil para caçar ratos. Então a gente leu novamente. Então, como é que o texto descreve o pelo do gato? Vamos para as opções. Bem macios ou muito macios. Aí você vai marcar. 3. O bigode do gato é curto ou comprido? Também você vai marcar isso de acordo com o texto. Papai e mamãe, a gente está trabalhando interpretação de texto, hein? Saca só. Número 4. Na frase, ele é muito ágil para caçar ratos. A palavra ágil significa que o gato é veloz, rápido ou lento, vagaroso. Então você vai marcar aí também, ok? Na nossa próxima página, página 4, a gente vai ter o texto 2. Onça. A onça é um animal de pelo amarelado com manchas pretas, vive nas matas e se alimenta de andas, peixes e outros animais. Então aí você precisa responder. Olha só. De que animal esse texto trata? Do que nós estamos falando? Pelo título do texto, a gente já consegue saber de que animal nós estamos falando. Porque olha só, ele já fala que como é o nome do texto? Onça. Então você vai marcar aí na opção se é o gato, se é a onça ou se é o tigre. 6. Grife o nome do animal no texto. Quantas vezes o nome dele aparece? Uma vez ou 2 vezes? A tia Ana já colocou aqui, ó, onça, porque o título já vem com o nome do animal. E nós vamos ter aqui, ó, bem no início da frase, a onça. Então, nós temos duas vezes. Você vai marcar aí na opção. 7. Como é o pelo da onça? Desenhe. Então, no item 7, aí nesse retângulo, nesse espaço em branco, você vai fazer o desenho do pelo da onça. Então, faz aí. Agora que você já fez o seu desenho, no item 8 diz assim: o texto diz que a onça vive. Aonde ela vive? Na praia, na cidade ou na mata? Aí você vai marcar. 9. Do que a onça se alimenta? Localize e grife a resposta no texto. Olha aqui, a tia Ana já localizou, ó. Se alimenta de antas, peixes e outros animais. Então você vai só sublinhar aí no seu livro. Ok? Texto 3. Tigre. O tigre é um animal grande, de pelo amarelo, com listras pretas. Tem unhas grandes e fortes. Então, no texto 3, a gente vai falar de um outro animal. E aí a gente começa já com a atividade. 10. Circule o animal do que o texto está tratando. De que animal nós estamos falando? Tigre, não é isso? Então, você vai marcar aí no quadradinho embaixo da imagem do animal que nós estamos falando. Aliás, marcar não, perdão, circular, não é isso? Não tem para marcar, é circular. 11. Esse texto informa como são os tigres ou conta uma história sobre tigre? Vamos ler o texto novamente? Ó, tigre.
O tigre é um animal grande de pelo amarelo com listras pretas. Tem unhas grandes e fortes. Aí as opções. Ele informa como são os tigres ou ele conta uma história de tigre? Ele informa como é o tigre, não é? As características dele, ó. É um animal grande, de pelo amarelo, com listras pretas, tem unhas grandes e fortes. Se ele fosse contar uma história, seria bem assim. O tigre estava deitado lá embaixo da árvore, quando surgiu. Então ele está contando uma história do tigre. Mas como ele está falando sobre as características dele, é mais objetivo, tá bom? Então vamos lá. Como foram descritas as unhas do tigre? Grandes e fracas, pequenas e fortes ou grandes e fortes? Vou repetir. Grandes e fracas, pequenas e fortes ou grandes e fortes? Marquem aí. Nossa próxima página. 13. O que os três textos apresentam? Informações sobre os animais ou apresentam o significado do nome dos animais? Tá falando sobre o significado de nome? Não, ele está trazendo informação sobre os animais. Então, preste atenção aí. 13. Se você e seus colegas quisessem pesquisar mais sobre esses animais, onde vocês procurariam informações? Na internet, em sites especializados ou em enciclopédias disponíveis na escola? Aqui na escola a gente tem esses livros sim, viu? Então a gente pode ter tanto na internet quanto aqui na escola. Então as duas opções estão corretas, viu? Caso haja dúvida aí. E aí a gente tem a número 15. Na número 15 vai estar assim. Preencha as lacunas do texto com as palavras a seguir. Matas, pelos e mancha. Ó, matas, pelo e manchas. A onça é um animal de... Aí você vai colocar aqui. Amarelado. Com... Aí no espaço você vai escolher uma das palavras. Pretas. Vive nas... Uma das palavras e se alimenta de antas, peixes e outros animais. Vocês vão escolher essas palavras para darem sentido aqui. Então vamos começar. A onça é um animal de matas, pelo ou manchas? Ela é de pelo. A onça é um animal de pelo amarelado com pretas, com matas pretas, manchas pretas. A gente não usa mais o pelo porque a gente já usou. Então, a gente sobrou só matas e manchas. Ó, a onça é um animal de pelo amarelado com matas pretas ou manchas pretas? Manchas pretas. Muito bem. Vive nas, só sobrou matas, então vive nas matas e se alimenta de antas, peixes e outros animais, certo? Aí olha só, embaixo diz assim: copie o texto da atividade anterior com letra cursiva. Então, com letra cursiva, vocês irão copiar esse texto aqui na linha aí que tem várias linhas disponíveis para vocês copiarem. 17. Faça um desenho com as informações do texto. Então você vai fazer o quê? Um desenho representando isso aqui que nós estávamos lendo. 18, que diz assim, ó, língua portuguesa, animais, ó. Onça, tigre, gato, leão, computador e leopardo. Cores: amarelo, vermelho, azul, verde, alaranjado,
marrom, abacate. Olha só, encontre e circule a palavra intrusa em cada lista. Depois escreva mais 2 palavras em cada lista. Então, olha só, primeiro a gente vai encontrar as intrusas, ou seja, a que não faz parte do conjunto, a que não faz parte da lista. Animais, a gente está falando de quê? De animais. Então, olha os animais que nós temos. Onça, tigre, gato, leão, computador e leopardo. O que que não é animal aí? Você vai circular a palavrinha que não é animal. Cores: amarelo, vermelho, azul, verde, alaranjado, marrom, abacate. O que não é cor aí? Você vai circular. E depois você vai acrescentar na linha 2 palavrinhas referente a cada lista. Aqui você vai colocar 2 palavrinhas de animais, 2 nomes de animais. E aqui você vai colocar mais 2 cores, ok? É isso. A nossa atividade de língua portuguesa encerra por aqui, tá bom? Foi bem intensivo e extensivo, né? Foi bem grande, mas assim, conteúdo, a maioria das respostas vocês só precisarão marcar X, né? Só precisarão marcar X, né? Então é mais fácil, já tem as opções, então vai ser um pouquinho mais rápido na hora de vocês responderem. Vocês só precisam prestar atenção na hora da leitura, certo? Então é isso, a gente se vê lá na nossa próxima aula, amanhã. Tchau!